E vai sair do forno, viu? Vai ter o quê? O Clube da Picanha, Nilson, o Clube da Picanha. Só os homens, viu? Vai ser sábado à tarde com o nosso presidente, né, Edivaldo. Vai estar trazendo a picanha, né? E a gente vai estar aí fazendo uma reunião de homens. Reunião de homens com churrasco. Mateus pode vir, tá bom, Mateus? Você veio para ficar na churrasqueira com a gente. Glória a Deus. Queridos, é assim mesmo. Com Jesus nós temos que se alegrar. Por quê? Porque o cristianismo, ele nos traz a esperança. Mesmo mediante a dias difíceis, mesmo mediante a uma tensão, a adversidades do dia a dia, o cristão, ele sabe que ele está neste mundo, peregrinando neste mundo. E que nós temos uma cidade futura, diz a Bíblia. E hoje nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, na maior parte da igreja, tem um culto de missões. Hoje é o nosso culto de missões. Nós vamos falar um pouco qual é o real sentido do cristianismo para nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. É a esperança dos cristãos. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 21. É a razão pela qual eu e vocês estamos aqui. Tem que ser. Né? A nossa real motivação de sermos cristãos é por esse texto aqui. O que vem é bônus, é lucro, é bom. Né? O pacote é grande, mas o essencial é isso aqui. Apocalipse capítulo 21 diz assim, versículo 1. E vi um novo céu. Repita comigo em alto e bom tom. Novo céu. Novo céu. Mais alto. Novo céu. Novo céu. Deixa comigo aí. E uma nova terra. Uma nova terra. Vamos repetir então. 1, 2, 3 já. Uma nova terra. De novo. 1, 2, 3 já. Uma nova terra. Deixa comigo aí agora. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Olha que texto maravilhoso. Esse texto é a base do cristianismo. O cristão, ele entende que nós, seres humanos, passamos por duas fases na Terra. Primeira fase, como criação, Mateus.
Porque nós entendemos e acreditamos num Deus Criador, o único Deus, que criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. E Deus criou os céus e a terra. Amém? Então nós cremos, o primeiro estágio do ser humano é como criação. Deus criou todas as coisas. Criou os animais, criou os répteis, os peixes, criou as águas, criou as árvores, criou tudo que você vê. E muito mais, além de que você não vê. Porque nós temos espécies no oceano que a gente nunca viu. Hoje em dia, com a modernidade, vários cientistas e máquinas poderosas estão descendo em profundas águas dos mares e estão ali observando seres que vivem lá na obscuridade, lá na escuridão, como está escrito em Jó. Jó tem um texto maravilhoso, eu aconselho você a ler, que ele foi engolido por um grande peixe, e ele foi lá para as densas trevas, lá embaixo, e orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a tua oração, porque Deus tem ouvido e ouve. Você fala glória a Deus? Glória a Deus. Deus criou todas as coisas e também o homem à sua imagem e semelhança. Pois bem, é a primeira etapa da humanidade, mas ali naquele momento o ser humano era eterno. Repita comigo, eterno. Mais alto, eterno. Eterno, salvo, tranquilo. A Bíblia diz que na virada do dia, que é às 18 horas para o judeu, porque para nós ocidentais aqui, no Brasil e em outros países do Ocidente, nós entendemos que a viração do dia, João Victor, é às 24 horas, é a meia-noite. Meia-noite 1 é outro dia. Mas não é assim, na Palestina, os judeus que viram a viração do dia às 18 horas, 6 horas da tarde. Por isso que eles, quando eles guardam o sábado, eles começam a guardar o sábado a partir de sexta-feira às 18 horas. E até a nossa legislação brasileira, porque nós estamos num país laico. E o que significa um país laico? A palavra laico significa leigo. Ele não tem uma religião padrão. O Brasil você pode adorar quem você quiser. O Brasil ele tem múltiplas religiões. Você pode colocar um caixote na praça e falar que a árvore é o teu Deus e você não é preso. Mas também, para a glória do Senhor Jesus, você pode falar que Jesus é o Salvador e também você não é preso. Então nós não temos uma religião oficial, E por não ter uma religião oficial, todo mundo tem direito de acreditar e prestar culto a quem quiser. Isso aí é a liberdade que nós temos. Mas veja bem, a viração do dia, a Bíblia diz que Deus ele descia no jardim do Éden, na viração do dia, e ele passava o tempo com Adão e Eva, conversando tete a tete, porque Adão e Eva estavam no estado eterno. Eles não estavam neste corpo que nós estamos hoje, que é um corpo corruptível, que está em 1 Coríntios capítulo 15, que o apóstolo Paulo diz, isto aqui, ele dizendo do corpo dele, isso que é corruptível vai se tornar incorruptível, e isso aqui que é o nosso corpo, que é mortal, vai se tornar imortal. Você pode dar glória a Deus? Então por isso que você lê o texto comigo de Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais dores, porque nós vamos ter esse corpo aqui de carne e osso para ter dores. Não haverá mais pranto. O que é a palavra pranto? É mais do que choro. Ele não falou assim, não haverá mais choro, porque chorar você chora de alegria, sim ou não? Quem chora de alegria não glória a Deus? Então não fala de choro, ele fala de pranto, porque pranto é tristeza. Plantear, quando alguém morre, os antigos falavam plantear, a linguagem mais antiga fala plantear, chorar, agonia. Então vai sair de nós toda a agonia. Você pode dar glória a Deus? Então lá no jardim do Éden, Deus descia lá e não tinha agonia, não tinha dor, não tinha fome, não tinha sede, não tinha demônio para influenciar.
E aquele momento gostoso que eles tinham, mas tem o segundo momento da humanidade, que a Bíblia diz que Satanás então se apodera de uma animalia, um animal, uma serpente, e ali então ele começa um plano de sedução. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele não tem poder de te tocar. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Ele não tem poder, não foi dado ordem ao diabo para te tocar. Porque quando ele quis tocar no homem, ele teve que ir lá na sala do rei, dos reis, do Senhor dos senhores, e quando Deus olhou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim de rodear a terra. Você tem visto meu servo Jó? Eu vim lá. O homem é abençoado, ele é abençoado, e Deus deu um testemunho de Jó lindo, dizendo: ele é temente, é um homem íntegro e se desvia do mal. Aí olha o diabo, mas também o Senhor dá tudo para ele. Queria ver se tirasse os negócios dele, queria ver se tirasse os filhos dele. Aí o que Deus falou? Pode ir lá, tira, só não toca nele. Pode tirar. E foi lá, tirou a saúde. Ah, mas ele tocou com enfermidade, mas isso aí é material, não é espiritual. Você pode ficar doente, mas você pode continuar salvo. Você pode estar doente, mas você pode continuar com intimidade com o Senhor. Eita aí, você pode morrer, mas você não vai para o inferno, você vai para o céu. Então não importa o seu estado natural, o importante é o seu estado espiritual. Glória a Deus. Então a Bíblia diz lá, sobre os filhos de Deus o maligno não toca. Amém, irmão? Amém. Então o marido também foi seduz, mas eu estou falando, o maligno. Viu, irmão? É o maligno. O maligno seduz. Ele não pode tocar, ele vai seduzir. E o que ele fez com ela? Ele seduziu. Seduziu nas palavras. Seduziu na vaidade. Seduziu na prepotência. Na ganância. Porque ela sabia que não era para tocar naquela árvore e comer daquele fruto. E Deus tinha feito milhares de fruto. E diz: olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui. Eu fiz coisas maravilhosas para vocês aqui, ó. Pode comer só essa aqui. Só essa. E muitos anos, ou muito tempo, eu fiquei pensando: mas por que Deus foi deixar essa árvore lá? Não podia deixar a gente calminho lá? Não precisava disso aí. Não é verdade, João? Não precisava. Eu falo João porque tem outros. Tem que ser o João Pinto. Agora veja bem, não precisava ter aquilo ali, mas depois, no decorrer da minha vida cristã, eu fui ver que aquela árvore lá é o significado da graça e da misericórdia de Deus. Ô louco, mas se veio o pecado do mundo, mas sabe por quê? Deus não é homem. O Deus, ele não criou a humanidade, o Nicolas, para adorar ele pelo que ele é, pelo que ele tem para dar, mas sim pelo que ele é. Porque se Deus tivesse criado o paraíso e não deixasse nenhuma proibição e a humanidade estivesse lá, é fácil você gostar de quem te dá tudo. É fácil você amar pessoa que não te diz não. É ou não é? A pessoa é muito boa enquanto não te diz não, porque a partir do momento que ela te diz não, você começa: ah, tá vendo? Não é tão bonzinho assim. Aí você começa a procurar, né? Porque as pessoas são boas e você sabe disso aí. Quantas vezes você só falou sim, 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 e você era legal, e o dia que você falou não, você já não era legal. É, mano? Então aquela árvore foi posta para Deus e falou assim: olha, eu te dei tudo, mas eu quero que você me adore pelo que nosso relacionamento. Está aqui uma proibição para você. Eu tenho 100.000 coisas para você comer. Eu só te proíbo uma. Mas aquela uma chama atenção. E ela é seduzida. E o inimigo da nossa alma, o sedutor, Satanás, o diabo, ele é, a palavra diabo significa opositor. Ele se opõe a tudo que é concernente a Deus. Tudo, as leis, os princípios, a você, ele se opõe. Ele oferece resistência. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já tem que ser, ele foge. Ele não suporta a unção que está sobre você de fora.
Agora veja bem, ele seduziu nas palavras, ele não usou muita coisa, foi palavra. Porque o ser humano, ele é comunicativo. Uma palavra muda o seu humor, como eu falei de Elias. Elias estava contente, fogo do céu desceu. Eu nunca vi fogo do céu descer, irmão. Quem já viu aqui? Eu nunca vi. Eu vi quando eu ia orar no monte, e aqueles gravetos brilhavam, e aquilo ali foi maravilhoso, exercer a minha fé ali. Quantas vezes eu pegar aqueles gravetos assim, guardava assim, para levar para casa, porque estava chegando em casa do tal. Falei, ó, a presença é só lá, né? Ver aquele mato lá. Gostoso chegar naquele mato, orar. Não, vamos procurar um mato aqui, para orar aqui, um monte. Vocês conhecem? Fala para mim, para ver. Então, eu gosto de monte, mas eu nunca vi. Mas Elias viu, o fogo desceu, consumiu ali o sacrifício, o holocausto, deu força para ele, unção. Mas mesmo assim, uma palavra de uma mulher, uma palavra falou: do jeito que aqueles meus sacerdotes morreram, você vai morrer amanhã. E Elias temeu, mas quando Jezabel falou isso, quem ficou ofendido foi Deus. Porque quando alguém tenta contra você, Deus que se ofende. Quer uma prova? Apóstolo Paulo, antes da sua conversão, era chamado de Saulo, um nome romano, e ele era perseguidor dos cristãos, porque era zeloso, fariseu dos fariseus, e ele entendia que os cristãos eram uma seita, e ele era zeloso quanto à lei de Moisés: terás somente um Deus, um Senhor, e prestarás culto somente a um Senhor. Ele não estava errado, mas ele não estava entendendo, porque conhecereis a verdade vos libertará. Ele não teve contato com a verdade ainda, mas ele pegou cartas e ele falou: ninguém pode blasfemar contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou prender esses cristãos, eu vou matar esses cristãos. E ele fez isso. O apóstolo Paulo matou cristãos, prendeu cristãos, judiou de cristão, fustigava cristão até falar que negava Jesus. Você nega Jesus, não te mato. Você nega Jesus, não te prendo. O apóstolo Paulo. E a gente lê 1 Coríntios capítulo 3, o amor tudo suporta, tudo pode, tudo isso, tudo aquilo. Mas essa conversão é assim. Você não foi só uma lei antes da conversão dela. Você é doido. Então, veja bem, mas o apóstolo Paulo, matando os cristãos, perseguindo, pegou cartas de Damasco, e ele está vindo, e de repente um clarão, uma luz forte, cega ele cai no chão. Se estava em cima de cavalo, de jumento, não sei, a Bíblia não diz, mas ele cai no chão. Quando ele cai no chão, uma presença gloriosa do lado dele, de alto, e ele diz: quem és tu, Senhor? Porque ele já viu que ali tinha uma autoridade. E aí, quem respondeu falou assim: eu sou aquele a quem você está perseguindo. Sou Jesus. Ô louco, mas eu não estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo os cristãos. Mas quem persegue cristãos, persegue um Cristo. Você está me perseguindo. E dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, uma ferramenta de machucar o animal, de amansar o animal. Agora eu vou te amansar, Saulo. Agora você vai virar Paulo. Você vai aprender a ser perseguido pelo meu nome. Você vai ser inspirado pelo meu Espírito. Você vai ganhar almas, mas você vai aprender e vai ensinar que todo aquele que se levanta contra um cristão se levanta contra o seu Senhor. Então, veja bem, essa é a situação do cristão. Ele tem que entender que quando alguém se levanta contra você, está se levantando contra o próprio Deus, e Deus entra com a providência. Jezabel falou assim: você matou os meus sacerdotes, João, você matou os meus profetas, amanhã a esta hora você vai estar morto. Elias temeu, chorou, pediu a morte, abandonou o seu aluno, o seu discípulo, falou: fica para cá, andou sozinho.
Porque é assim que o inimigo ele quer que você fique sozinho. Ele vai tentar ganhar no grito, ele vai tentar te ofender, te desmotivar, para você não querer andar com pessoas, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, e quem se separa, Provérbio diz assim: aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio ficar só, nós temos que estar juntos. Salmo de número 133, com bom é e quão suave, agradável é que os irmãos estejam em unidade, união, juntos, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Nós precisamos estar juntos, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Junto. Eu já passei por depressão no ano de 2020 até 2022. Eu não sabia, irmão. Começou a me dar uma tristeza, e eu sempre fui comunicativo, sempre fui esparramado. Meu nome a minha mãe errou, era para ser chamado Aparecido. Isso nem é Aparecido na rua. Agora estou com o pé quebrado, não estou andando mais na rua. Eu ando na rua e fico, e aí, eu falei, é prefeito, é candidato a vereador, alguma coisa aí. Mas não era meu jeitão. Mas esse jeitão começou a murchar. Quem já passou por isso? Começou a murchar. Tocava no celular, não queria atender. Se o Messias fosse me levar dinheiro no meu portão, eu não atendia ele se eu estivesse sozinho. Podia me levar dinheiro no portão, que eu não atendia antes. A não ser que estavam as crianças lá, eles eram mais novos ali, então se eles estavam lá, né, eu não podia dar uma terceira. Pai, deixa eu lá no pai lá. Ele não tinha mais jeito. Eu falava, não fala que o pai não está. Não podia dar uma terceira. Mas fui entristecendo, não queria ter telefone, não queria sair, queria enfurnar dentro do quarto, fui não sei o que, até que foi diagnosticado por uma psiquiatra que eu estava com depressão. Tomar medicação, detesto remédio, mas eu preciso ter que tomar. Mas é assim que é. Então a gente vai indo, e Elias estava depressivo. Mas quando Jezabel falou assim: amanhã a esta hora você vai morrer como os meus profetas, Deus tomou a ofensa para ele. Falou: ah, é? Elias falou: Senhor, me mata, só sobrou eu. E o pai olhou para Elias e falou assim: Elias, levanta daí. Que negócio é esse? Igual você, eu tenho mais de 7.000 que está dentro de uma caverna comendo pão e bebendo água. Não vai falar disso aí no domingo que vem. Tem mais de 7.000, porque aí as pessoas só tinha ele que era fiel, irmão. Não tem só você que faz coisa certa, não. Não tem só eu que faço coisa certa, não. Não tem só eu que quero ver bem a minha família, não. Não tem só a gente, não. Tem mais gente mais santa que eu, que ora mais do que eu, que jejua mais do que eu, que é melhor pai do que eu, que é muito melhor pastor do que eu, e que você também. Quem está entendendo, diga amém. Mas você não pode pensar: eu faço tudo certinho, só eu. Não pensa assim, não. Tem mais. Todo mundo é corrupto, todo político é corrupto. Não tem gente boa, não. Tudo isso, não, tem coisa boa. Deus não erra. Deus está sentado e você deu comigo. Deus está sentado no trono, no controle de todas as coisas. Não perde o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca deixou o céu. Agora veja bem, Deus falou assim: Elias, levanta daí, e eu vou provar para você que aquele que ofende um profeta, ofende a menina dos seus olhos, vai ver comigo. E Elias não morreu até hoje. A Bíblia diz que Deus o tomou para ele. Foi 2 homens que a Bíblia diz que não passou pela morte. Primeiro Enoque, Gênesis capítulo 6, que um homem chamado Enoque andou tanto com Deus, agradou tanto a Deus que Deus o tomou para ele. Não passou pela morte. Elias não passou pela morte. Elias, Deus falou para ele: vou te tomar. Fala para Eliseu, aquele que você estava triste, falei que você ia ungir no teu lugar. E aí, aprenda uma coisa: quando você é servo de Deus, você não quer fazer as coisas, fica aí, Senhor, me leva. Deus vai chegar uma hora e falar assim: tudo bem, aquilo que eu tinha para você fazer, você vai ungir outro para fazer, eu vou te levar, você não vai perder essa oração, mas aquilo que eu gostaria que você construísse, outro vai construir. É assim com Elias. Então eu vou ungir outro no teu lugar. Ele
Eliseu. Eliseu ficou coladinho com ele. E Deus falou para Eliseu e para os filhos dos profetas: olha, o Senhor disse que Elias não vai passar pela morte, vai tomar ele de ti. Eliseu falou assim: você sabe que vai tomar ele de ti? Aí Elias falou assim: você está sabendo que o Senhor vai me tomar de ti. Estou sabendo, pede o que tu queres. Eu quero a porção dobrada que está sobre ti. A unção dobrada. Glória a Deus. Por que eu sou dobrado? Porque ninguém é maior que o seu Senhor. Eu preciso do dobro que Deus te deu, que a minha capacidade é inferior. Porque os humildes serão exaltados. Quem está aí? Quem está aí, irmão? Dá glória a Deus. Sentir a graça de Deus aqui, irmão. Glória a Deus. Tudo, Bíblia, a palavra de Deus é alimento para nós. Agora veja bem, aí Elias não morreu por quê? Porque Deus toma as dores. E Ele é o mesmo Deus hoje que está contemplando o seu dia, está contemplando os seus sentimentos. Ele tem um propósito na tua vida, e o propósito existencial do ser humano é entender que ele tem um Criador e um Senhor e um Salvador. Eu disse a primeira etapa da humanidade que estava caída, e a segunda etapa é aqueles que foram redimidos, restaurados, salvos em Cristo Jesus, que é você. Eu disse para você que Elias e Enoque não passou pela morte, mas tem a promessa das Escrituras Sagradas. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 em diante. O apóstolo Paulo diz a nós, a igreja: eu vou contar a vocês um segredo, um mistério. Nem todos passaremos pela morte, do suar da última trombeta. Nós, se estivermos vivos, seremos transformados e levados ao céu. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. E todos nós nos encontraremos com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O arrebatamento da igreja. Então, o cristão, irmão, não tem nem o luxo de dizer: a única certeza que eu tenho é na morte. Você não pode nem falar isso. O justo viverá pela fé. O ímpio, quem não conhece a Bíblia, quem não conhece Deus, ele pode olhar para você e falar assim: uma certeza só nós temos na terra. E você pode falar qual é. E ele diz assim: que todos nós vamos morrer. Ninguém vai ficar para semente. Mas se você é um cristão que lê a Bíblia, você pode falar: mas essa certeza eu posso ter. Porque o Senhor vai tocar a trombeta agora. E eu posso passar direto para a vida eterna. Promessa para a igreja: não passar pela morte. E o apóstolo Paulo fica tão contente que pena que ele não foi arrebatado, né? Ele passou pela morte, mas ele diz assim: porque isso que é mortal vai se transformar em imortal, e nós estaremos com ele. E ele olha, tipo assim, para o espírito da morte, e ele diz: morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, morte? Porque a morte foi vencida por Cristo Jesus. É o único inimigo, o último inimigo da igreja, a morte. O último, disse o apóstolo. Mas Cristo já venceu todas as coisas. Por isso que ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu por você e por mim. Agora a Bíblia diz assim, olha só. Abra sua Bíblia comigo, João 13:34. João 13:34. Quem crê no céu, dá glória a Deus. Glória a Deus. João 13. Diz assim, ó. Um novo mandamento vos dou. É Jesus falando isso. Quem crê em Jesus aqui? Amém. É o mandamento de Jesus. É o último mandamento de Jesus na Bíblia. O último. Para a igreja, para você e para mim. É um mandamento, não é um pedido, não é uma sugestão, não é se quiseres. Não, mas Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, e nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
O último mandamento de Jesus antes de ser assunto ao céu. Ele diz: olha, nisso conhecerão que vocês são meus alunos, os meus discípulos, os meus seguidores, cristãos, quando vocês amarem uns aos outros. Os 10 mandamentos, no Êxodo capítulo 20, você aprendeu, né, que nós, dentro dos 10 mandamentos, não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor, né? Não roubarás, não matarás, né? Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Isso lá em Êxodo capítulo 20, o Velho Testamento. Olha o Velho Testamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. Olha no Novo Testamento. Amai ao próximo como eu vos amei. Como que Jesus te amou? Como que Jesus me ama? Ou como Jesus me amou? Jesus me amou de tal maneira que Ele se entregou por mim, que Ele me salvou, que Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Quem está aí, diga amém. Amém. Jesus, Ele morreu, Ele se fez maldito para que eu pudesse ser feito bendito. Então hoje, Ele diz assim: olha, vocês têm que amar como eu vos amei. E como é que eu faço isso? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Missões. Como eu vou amar alguém como Cristo me amou? É sabendo que essa pessoa que trabalha comigo 8 horas por dia, se ela morrer hoje sem Cristo, ela vai para o inferno e não vai desfrutar de um novo céu, de uma nova terra, não vai ter o teu nome escrito no livro da vida, e quando a trombeta soar, ela não vai passar desta vida para a vida eterna de Cristo, vai para o inferno. Isso é chato, mas é real. É gostoso falar de um novo céu e uma nova terra, mas o inferno, olha só o que está escrito, Mateus, vou achar aqui, não, o próprio Apocalipse 21, o texto é bom. Apocalipse 21, capítulo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Fala assim comigo: quanto aos tímidos. Bom, quem que é tímido? Não é você que é tímida, que talvez tenha vergonha de vir aqui falar no microfone. Se eu te chamar aqui para você fazer uma oração agora, você fala: não, pastor, não faz isso, que eu não gosto de me expor. Não é essa timidez. Esses tímidos aqui é aquilo que Jesus explica no Evangelho, dizendo assim: aquele que se envergonha de mim na presença dos homens, eu me envergonharei dele na presença dos anjos e do meu Pai. Aquele que tem vergonha de dizer que é cristão, vergonha de dizer que é evangélico, né? Que usa o evangelho. Vergonha de dizer de Jesus: quando vai falar de não, religião se mistura. Não é religião, não, é salvação. Nós falamos de religião. Nós não estamos aqui numa denominação falando de religião. Nós estamos aqui num momento de espiritualidade, falando do céu e da terra, falando do futuro da humanidade, falando do futuro da sua família, né? Então olha só, quanto aos tímidos, eu não posso, eu tenho que testemunhar. Sede minhas testemunhas, tanto em casa, no bairro, na cidade, onde for. E aos incrédulos, porque quem que é que não vai herdar o reino do céu? Os incrédulos. Quem são os incrédulos? Quem que não crê? Porque se creres, verás a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E os incrédulos, aquele que não acredita, não vai ser salvo, né? E aos homicidas. Esses homicidas não é os policiais que matam o ladrão na função do seu trabalho. É matar sem causa, sanguinário. Quem está entendendo? Diga amém. Aos fornicadores, pessoas que fazem sexo antes do casamento, de uma aliança. Tem que ter aliança, porque Deus é um Deus de aliança.
Aos feiticeiros, quem que é feiticeiro? Consulta demônios. Consulta demônios e faz trabalhos para prejudicar outros que são a imagem e semelhança de Deus. Você está aí? Pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aos idólatras, o que é um idólatra? Não é somente aqueles que você acha que adora a imagem de estátua, mas aos idólatras, idolatria é tudo aquilo que você põe acima de Deus. Às vezes um filho é um ídolo para você, como para mim. Porque tem pessoa que fala assim: olha, se mexer com meu filho, eu peço 5 minutinhos para Jesus. Quem está aí? Não é? Ah, não. Se fosse os missionários, então estava perdido, porque os missionários prendem os filhos dele e falam: nega Jesus, não mata o seu filho. E Jesus falou assim: ó, aquele que amar o seu filho, a sua mãe, a sua esposa mais do que a mim, não tem parte comigo. Meu Pai do céu, que forte. Não é? Então ele está dizendo o quê? A idolatria é pastores que são hoje ídolos. Não é culpa deles, é culpa daqueles que idolatram eles. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu só ouço se for esse pastor. Eu só vou na igreja se tiver aquele pastor. Eu só vou fazer se for aquela. Você entendeu? Tudo isso aí é idolatria. No mundo evangélico, no catolicismo, no espiritismo, em qualquer lugar. Então, olha o que o texto bíblico diz: amarás somente o Senhor teu Deus, e a Ele prestarás culto. Amarás a Ele com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o seu conhecimento. Amarás somente o Senhor teu Deus, só Ele. É lógico que nós amamos nossos filhos, mas irmãos, Jesus diz assim: olha, eu vim trazer um pouco de desconforto entre a família, porque pai contra filho, filha contra pai. Eu conheci jovens que aceitaram Jesus e o pai colocou ele para fora de casa, porque eles eram macumbeiros ou de religião afrodescendente, e porque eles se tornaram cristãos, foi expulso de casa. Agora aquele jovem, você fala assim: não posso desobedecer meu pai e minha mãe, não vou para a igreja, não vou aceitar Cristo, vou continuar aí. Esse desconforto. Quem está entendendo, diga amém. Não é fácil. Não é fácil. Não é um mamão com açúcar que nós imaginamos. Você sabe que não é. Nós estamos aqui com pessoas maduras, maravilhosas, que vão morar no céu. Nós estamos falando da realidade do mundo. A realidade do mundo, que nós devemos educar as crianças no caminho que se deve andar. E esse caminho é verdade, mas a porta é estreita e poucos passarão. Agora a porta larga e espaçosa, muitos passarão, mas pro inferno, diz a Bíblia. Então, não é um jogo pesado, porque nós não vamos pegar a responsabilidade da salvação para nós, porque nós temos um Salvador. Glória a Deus. Então ele diz assim: você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, troca comigo esse fardo. Quem está aí, diga amém. Então nós não estamos aqui porque nós estamos com medo de ir para o inferno. Nós estamos aqui porque nós queremos dar um cheiro nele. Aleluia. Glória a Deus. Nós agradecemos que nos salvou. Nós não estamos aqui com medo do diabo, não. Nós estamos aqui porque nós vamos expulsar todo o mal da nossa casa. Vamos trazer bênção para a nossa família. Nós estamos aqui como luz do mundo, como sal da terra. Glória a Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, e nós tomamos novamente a nossa identidade em Cristo, e agora nós não vamos andar mais cabisbaixo, agora nós vamos resistir ao diabo, agora ele vai tentar influenciar, vai tentar purificar, tirar o que é puro de nós, vai tentar contaminar, mas maior é aquele que está conosco, porque o Senhor está unindo a nós, para que nós possamos ajudar uns aos outros, e amar próximo como Ele amou. Então eu tenho que falar de Jesus para os meus filhos, tenho que falar de Jesus para os meus parentes, tenho que falar, eu tenho, porque por amor. Porque a gente fala de futebol, a gente fala de novela, a gente fala de qualquer outra coisa no trabalho. A gente tem que falar de Jesus. Não é proibido você falar, conversar, distrair, não é proibido. Mas lembra que aquela pessoa que está do teu lado, que não aceitou a Cristo, está prestes a ir para o inferno. E a gente tem que lembrar disso. Porque senão, a Bíblia não é real. O cristianismo não é real. O cristianismo, ele veio fazer uma divisão entre
quem está em Cristo, quem não está em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. E quem não está em Cristo? Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito do Deus Pai Todo-Poderoso. Condenado. É triste. Eu não quero que ninguém vá para o inferno, irmão, mas eu não sou maior do que Deus. Né? Muitos falam assim: não, é um Deus só. Quem já ouviu isso aí? Todas as religiões falam de Deus, é tudo, é um Deus só. Não, eu não escuto isso na Bíblia, não. O Espírito Santo fala para mim: há um caminho só, Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Então não tem essa de religião. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós buscamos em Cristo Jesus essa força para continuarmos firmes até a morte. Até a morte. Mas não é que nem um casamento que até a morte nos separa. Porque a morte vai nos unir mais ainda com Cristo. A morte vai nos unir. O apóstolo Paulo, sabedor disso, ele disse assim: ei, morrer para mim é lucro, é ganho. Queria que fosse agora, o apóstolo Paulo disse, mas também, se por minha vida aqui, e por um tempo que eu estiver aqui, por intermédio da minha vida, eu alcançar alguns poucos, então que viva eu. Quem está aí, diga amém. Amém. Eu quero estar logo com o Pai, mas eu sei que tem muitos aqui ao meu lado ainda que precisam ser salvos. Então usa a mim, Senhor, porque eu já sei que eu estou garantido, agora eu quero levar a tua palavra. Eu sei que eu estou salvo, mas Deus, meu sobrinho que não é. Eu sei que eu estou salvo, tem parente meu que não é. Eu amo eles de paixão. Quem está aí, diga amém. Eu preciso mandar uma mensagem para eles, pelo menos uma vez por semana. Eles não acham legal, irmão. Eles não me respondem. Quem está aí? Mas eu digo assim: Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Não fica nem azulzinho lá, irmão. Porque ele já faz aqueles negócios para não ficar azulzinho, para não estar ninguém sabe. Mas o Senhor está vendo. E a palavra de Deus não volta só vazia. Eu vou mandar. Eu vou nas redes sociais, eu posto culto, eu sou aparecido. Eu faço tudo isso aqui, não é para me promover, não, porque o nome dele seja glorificado. Lá no Instagram, alguém vai ver essa live, ele está sendo tocado, e o coração está apertado. Eu digo para você: Jesus te ama, entrega a tua vida para Jesus, e você vai ser salvo. Você é o instrumento de Deus. Você e eu somos a última esperança da humanidade. Escute isso. Você é a última esperança da humanidade. Ô pastor, mas é Jesus. Não, mas ele usa você. A igreja é a última. Quando a igreja for arrebatada, não tem mais misericórdia. Acabou. A igreja, enquanto estiver aqui na terra, é a última esperança da humanidade. Essa porta aberta aqui, ó, é a última esperança da humanidade. O dia que procurarão, a Bíblia diz, vai estar até quebrada essa porta, não vão entrar aqui, não vai ter nada aqui. O Espírito de Deus vai estar aqui, vai ter homens de Deus fazendo culto aqui. Você vai estar comigo cantando louvor. Glória a Deus. Procurarão e não acharão, porque nós não estaremos mais aqui. Mas enquanto estamos aqui, a porta vai ficar aberta. Eu estou orando a Deus para que a gente possa fazer tarde da vez, culto no domingo de manhã, culto todo dia, toda hora, todo ano, fazer vigília. Vamos ficar aqui a noite inteira orando. Aleluia, céu, pastor. Pastor, irmão. Nós fizemos tantas vigílias, 24 horas orando na igreja. Eu e a minha esposa vamos dar. Olha, não precisava nem encerar a igreja ou hora, porque eu encerava com a própria roupa, de ficar só assim, com um bicho no chão, assim, 24 horas na igreja. E aquele tempo era tão gostoso, né? E eu tenho que voltar esse tempo. Por quê? Porque pela paixão das almas. Então agora, neste momento, eu convido você para amar a sua família. Orar por ela agora. Você não vai orar por você, não vai orar por aqueles que você sabe que entende que já estão salvos. Você vai orar por aquele que você olha e fala: ele ainda não teve um encontro com Jesus. Ela não teve um encontro com Jesus. Talvez você lembre também de um amigo do trabalho, alguém que você fala, mas você fala assim: mas pastor, eu estou tão fraco, como que eu vou orar? A Bíblia diz assim: digo fraco, eu sou forte. Porque não é você, é Ele.
Ele usa o vaso é de barro. O vaso não é de prata, o vaso não é de ouro, o vaso não é de ferro, o vaso é de barro, mas contém um precioso tesouro, que é o Espírito. Vamos ficar em pé. Agora você vai interceder. Agora você vai amar os seus como Cristo ama. Ore por eles. Chore por eles. Jejua por eles. Faz campanha por eles. Irmão, eu estou aqui nesse altar pregando essa palavra hoje, porque eu sou fruto de campanha. A minha irmã orou por mim, fez campanha durante 7 anos. A minha mãe toda a vida, Nilson. A minha mulher mais 7 anos fazendo campanha, indo na igreja, levando meus sapatos, levando minha roupa, ungindo meus sapatos. Eu vesti o sapato para ir trabalhar, estava melado, eu nem entendia porquê. Depois que eu me converti, que eu vi que ela colocava óleo ungido no meu sapato. E Deus atendeu a oração e eu estou aqui. E você acha que um filho teu não vai ser atendido? Um parente, uma mãe, um pai, alguém, um amigo? Deus está à procura dos intercessores da igreja militante que não para, que anda como leão, que diz: ei, eu te entendo, não está fácil, mas eu oro por você, vai dar certo, vai dar tudo certo. Diante de Deus, vamos orar, Pai. A hora se avança, Senhor. Os dias são maus, mas o Senhor continua sendo bom. Pai, a igreja está aqui. Nós estamos aqui, Senhor. A lâmpada não se apagou. A graça está sobre este lugar. A árvore da vida está aqui. O teu filho morreu por nós, e não somente por nós, morreu por toda esta cidade, por todas as crianças, por todos os adolescentes, por todos os idosos, todos os casais. Oh Senhor, esta mulher está orando agora, este irmão está orando, as crianças estão orando. Pai, quem está sendo apresentado, tem misericórdia, Senhor. Não a nós, mas ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda admiração. Senhor, o Senhor amou este mundo de tal maneira que enviou o teu filho amado, e nós queremos, Senhor, enviar o teu filho amado no trabalho, na escola, para aqueles amigos que nós gostamos, as pessoas de infância, Senhor, as amizades que vêm de longos anos, mas que ali estão se dobrando a Baal, estão na idolatria, na prostituição, no vício, na mentira. Meu Deus, nós oramos por eles, assim como que o Senhor nos conscientizou, o Senhor nos salvou. Salva eles, Pai. Dá uma palavra para nós, quando nós encontramos eles, nós possamos ter uma palavra de vida eterna. Dá sabedoria para nós, Senhor, para mandar um WhatsApp, ligar, fazer uma ligação. Senhor, ajuda do Senhor. Nós queremos fazer o melhor. Somos limitados, somos às vezes desmotivados pelo mundo, pelas aflições, pelos cargos. Às vezes nos preocupamos muito com a gente e esquecemos dos outros. Nós já temos a vida eterna, já está garantida na cruz do Calvário. Agora precisamos ver os nossos irmãos, precisamos ver os nossos amigos, precisamos ver os nossos vizinhos, precisamos, Senhor, agora ver que essa igreja está, Senhor, meu Deus, sendo um portal, Senhor, aqui do céu na terra. Unge os lábios dos meus irmãos, unge, Senhor, a cabeça, unge os pés, como por nós são os pés daquele que anuncia a palavra, o evangelho do Senhor. Ah, Senhor, coloca na cabeça deles que eles não precisam de eloquência, não precisam de textos bíblicos, Senhor, muitos para falar, não, só precisa contar o testemunho, falar: Jesus salva, Jesus me salvou, meu nome está escrito no livro da vida e quer te salvar. Pobre do Senhor, usa os teus filhos, usa como instrumento de bênção, usa em todos os lugares, aonde a planta dos pés dos teus filhos chegar, eles possam ser bem-aventurados, possam ser canal de bênção, possa ser um alívio para uma alma contrita, possa ser um refúgio, Senhor. Usa os teus filhos, usa os teus filhos, usa as tuas filhas, usa esta igreja, usa-nos com poder, usa-nos com graça, usa-nos com teu favor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.
receba poder, receba ousadia, receba intrepidez, receba coragem, avance, não pare, não pare, não pare. A salvação não é o último estado, a salvação é o primeiro. Você já é salvo, não se preocupe com a sua salvação. Não, agora é avançar, agora é ganhar almas para Jesus. Você já foi salvo, fica firme, você já foi salvo, agora você foi salvo para salvar. Você foi salvo para salvar. E enquanto você vai levando a salvação, Deus cuida da tua família, Deus cuida da tua saúde, Deus cuida da sua finança, Deus cuida do teu futuro. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das coisas que você acha que é seu. Porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. A manga está cheia, Pai. Oh, meu Pai. Capacita os escolhidos, Senhor. Levanta os abatidos. Dá força ao fraco. Cobre aquele que está em pé para que não caia. Em nome de Jesus Cristo. Jesus, muito obrigado, Senhor. Pai, os meus irmãos vão regressar para os lares deles. Vai começar uma semana, Senhor, meu Deus. Começaram bem, o primeiro dia da semana é hoje para nós, na tua presença. Amanhã é segunda-feira, é o segundo dia. Eles vão estar trabalhando, vão estar estudando, vão estar no cotidiano, na rotina do dia a dia, e que eles possam se lembrar do teu grande amor e ser canal de bênção para aqueles que estão à sua frente. Usa mesmo, Pai, em nome de Jesus, que eles possam descansar essa noite, um descanso físico, emocional e espiritual. E amanhã, com a tua eles possam ter a melhor segunda-feira da vida deles, cheio da graça e do favor do Senhor. Levante as tuas mãos ao céu. Que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco, não somente agora, mas por toda a eternidade. Só quem vai amar o povo como Jesus amou, diga amém. Amém. Linda salva de palmas.